Luísa deve imitar a Mãe Celeste, que preferiu a vontade de Deus a qualquer outra coisa, sacrificando a ela o que mais amava, o próprio filho. Os seus atos aguardam os atos dos filhos, feitos na divina vontade, para que ela venha reinar. 1 de dezembro de 1927. Sentia-me totalmente privada do meu sumo bem Jesus, e por mais que o chamasse, não conseguia encontrá-lo. Por isso, sentia-me torturada e amargurada de modo indizível. Minhas palavras não têm vocábulos para expressar minha dor. Por isso, passo adiante. Após longos dias de martírio e de abandono naquele Fiat divino, meu amado Jesus moveu-se em meu interior e me disse: Filha minha, quero de ti a mesma fortaleza de ânimo da soberana celeste que chegou a amar mais a divina vontade do que a própria humanidade do seu Filho Jesus. Quantas vezes o querer divino nos ordenava que nos separássemos, e eu devia ir longe dela, e ela devia permanecer sem mim, sem seguir-me. E ela permanecia com tal fortaleza e paz que pospunha ao Fiat divino o próprio Filho, tanto que ele, arrebatado por tal fortaleza, bilocava o sol da minha divina vontade. E enquanto permanecia com a minha mãe, centrado nela, permanecia centrado em mim. O sol se bilocava, mas a luz permanecia uma, estendendo-se sem jamais se separar de um e de outro centro do sol bilocado. A soberana rainha havia recebido tudo da minha vontade, a plenitude da graça, a santidade, a soberania sobre tudo, até mesmo a fecundidade de poder dar minha vida. Tudo lhe fora dado, nada lhe foi negado. Por isso, quando ela queria que eu me afastasse, com fortaleza heróica, restituía à vontade divina aquilo que havia recebido. Os céus se maravilhavam ao ver a fortaleza, o heroísmo daquela que bem sabiam me amava mais do que a própria vida. Assim quero ver a pequena filha da minha vontade, forte, pacífica, com heroísmo a restituir a ela o teu Jesus, quando ela quer que fiques privada dele. Não quero ver-te abatida ou triste, mas com a fortaleza da Mãe Celeste. E assim como para a soberana do céu, a separação era externa e aparente, mas interiormente o meu querer divino nos mantinha fundidos e inseparáveis. Assim sucederá contigo. O meu querer te manterá fundida em mim, e faremos juntos os mesmos atos, sem jamais nos separarmos. Depois disso, eu seguia os meus atos no Fiat divino e, sentindo que não os realizava bem, rogava a minha Mãe Celeste que viesse em meu auxílio, a fim de que eu pudesse seguir aquele querer supremo que ela tanto amou e do qual reconhecia toda a sua glória e a altura em que se encontra. Mas enquanto pensava nisso, o meu sempre amável Jesus, movendo-se no meu interior, disse-me: Filha minha, todos os atos da minha Mãe Rainha, feitos na minha vontade, estão em expectativa, porque esperam a continuidade dos atos da criatura
feitos nela. Assim, em tudo que fazes no meu querer, são esses atos que vêm em teu auxílio. Aliás, enfileiram-se ao teu redor, uns para te fornecer a luz, outros a graça, outros a santidade, outros ainda o próprio ato que estás fazendo, a fim de que possam obter a continuidade daqueles atos nobres, santos e divinos. Esses atos são o transbordamento de Deus. E a criatura, ao recebê-los, enche-se tanto que, não podendo contê-los, transborda-os de novo e oferece ao Criador os seus atos divinos. Por isso, formam a maior glória que a criatura pode dar àquele que a criou. Não há bem que não desça por meio desses atos, feitos no querer divino. Eles colocam tudo em movimento, céus, terra e o próprio Deus. São o movimento divino na criatura. E foi por virtude desses atos que a celeste soberana moveu o Verbo a descer à terra. Por isso, ela aguarda a continuidade dos seus atos, para mover Deus a fazer com que a nossa suprema vontade venha reinar sobre a terra. Eles são o triunfo de Deus sobre a criatura e as armas divinas com as quais a criatura vence Deus. Portanto, segue os teus atos na minha vontade, e terás em teu poder os auxílios divinos, assim como os da soberana rainha. A divina vontade, onde reina, leva alegria e felicidade sem fim, dando à criatura todos os seus bens e direitos. Cada ato feito nela é uma assinatura divina que confirma que a divina vontade pertence à criatura. 6 de dezembro de 1927. Continuo o meu abandono no fiat divino e, estando totalmente privada do meu sumo bem, Jesus sentia tal amargura e dor que não sabia exprimi-las, mas, ao mesmo tempo, sentia uma paz imperturbável e a felicidade da luz do supremo querer. Por isso pensava comigo, que mudança na pobre alma. Antes, se o bendito Jesus, ainda que por poucas horas me privava de si, eu me angustiava, delirava, chorava, sentia-me a mais infeliz das criaturas. Agora é tudo o contrário. Estou privada não por horas, mas por dias. E embora sinta uma dor intensa, penetrante até a medula dos ossos, estou sem angústia, sem delírio, sem poder chorar, como se não tivesse mais lágrimas, toda pacífica, impávida e feliz. Deus santo, que mudança! Pensar em ser feliz sem Jesus me faz morrer, mas a minha felicidade não é tocada. Sinto que a felicidade deixa livre a dor e a dor deixa livre a felicidade. Cada uma segue o seu curso, a sua vida, tem o seu lugar, mas não se misturam. Ah, Jesus, Jesus, como não me ajudas? Não tens piedade de mim? Como não corres? Não voas para tua pequena filha, para aquela que tanto dizias amar? Mas enquanto desabafava a minha dor, ele
apenas se moveu no meu interior e me disse: Filha do meu querer, por que queres perturbar a tua alma, a tua felicidade? Sabe que onde reina a minha vontade, ela, qual nobre rainha divina, possui alegrias imensas e felicidade sem fim. A dor, as lágrimas, as amarguras nasceram no tempo. Todos partos da vontade humana não nasceram na eternidade, nem são partos dela, são limitados e finitos, por isso não têm poder de entrar minimamente no pélago da felicidade do meu querer divino. Este é o modo divino. Neste estado se encontraram a Rainha do Céu e a minha própria humanidade. Todas as nossas dores, e foram tantas, de todas as espécies, não puderam diminuir nem penetrar no cúmulo das nossas intermináveis alegrias e felicidades, de modo que antes as tuas angústias, as tuas lágrimas, os teus distúrbios, quando por pouco não me vias, eram resíduos da tua vontade humana. A minha não admite essas debilidades, e como por natureza não as possui, onde reina, domina a dor como rainha. Fala a correr, mas não admite que entre na sua felicidade, com a qual preencheu a criatura, ao reinar nela. A dor não encontraria lugar onde instalar-se no mar interminável da felicidade da minha adorável vontade, que te inquietas com a mudança que sentes em tua alma. Acaso não queres que ela reine em ti? A minha divina vontade tem a sua vida, e quando a alma abre as portas da sua para fazê-la entrar e reinar, ela entra e nela desenvolve a sua vida toda divina. E qual rainha que é, forma nela a sua vida de luz, de paz, de santidade, de felicidade, e a criatura sente como sua propriedade todos os seus bens, e sente a dor, sente-a de modo divino, que não causa dano algum a tudo quanto a minha divina vontade lhe comunicou. Ao contrário, na alma, que não lhe abre as portas para fazê-la entrar e reinar, a sua vida permanece suspensa, impedida, sem desenvolvimento. Sucede com o meu fiat divino o que sucederia a uma criatura que quisesse levar todos os bens a outra, e esta, com horrenda ingratidão, lhe amarrasse as mãos e os pés, para que não se aproximasse, lhe fechasse a boca, para não a deixar falar, lhe vendasse os olhos, para não lhe deixar olhar. Reduzida a tal estado, como poderia ela fazer o bem que desejava? Se a outra lhe prende os pés, as mãos, a boca, os olhos, qual não seria a dor dessa portadora de tanto bem? Pois é a esse estado que a minha vontade é reduzida pelas criaturas, quando não abrem as portas da sua para deixá-la desenvolver sua vida. Que dor, filha minha, que dor! Depois disso, eu seguia pensando na divina vontade, portadora de tanto bem, e o meu doce Jesus acrescentou: filha minha,
É tanto o amor para com quem faz reinar e dominar o meu fiat divino, que a cada ato que ela faz nele, a divindade cede um direito divino à alma, isto é, um direito de santidade, de luz, de graça, de felicidade. E com esses direitos, vincula a alma e a torna possuidora dos bens divinos, de modo que cada ato a mais feito no meu querer divino é uma assinatura que é executada pelo teu Criador, como se ele te entregasse uma escritura que te torna senhora da sua felicidade, da sua luz, da sua santidade e da sua graça. Sucede como com um rico que ama uma pobre, a qual jamais sai de sua casa, e se sai, é apenas para visitar as propriedades do seu senhor, para levar a ele os frutos de suas terras, para torná-lo feliz com os próprios bens dele. O rico observa aquela pobre, apaixona-se por ela, vê que é feliz em sua casa, mas para assegurar sua felicidade, lavra escritura pública dos seus bens, dando-os àquela pobre que lhe feriu o coração, que permanece sempre em sua casa e se serve dos seus bens para fazer feliz o seu amado Senhor. Assim é com quem vive na nossa divina vontade. Vive em nossa casa, serve-se dos nossos bens para glorificar-nos e fazer-nos felizes. A disparidade entre ela e nós nos causaria pena, pesaria sobre o nosso coração paterno, mas como em nosso querer divino não podem entrar penas nem infelicidades, agimos como magnânimos a cada ato seu. Colocamos nossa assinatura, escriturando os nossos bens, para torná-la feliz e rica da nossa própria felicidade. Por isso, repito-te frequentemente: sê atenta, filha minha, não deixes escapar nada, porque cada teu ato nele é uma assinatura que corre, assinatura divina, com a qual se assegura que a divina vontade é tua e tu és dela. Os vínculos divinos jamais falham, são vínculos eternos. Sendo Luísa nascida na divina vontade, recebeu tudo o que a ela pertence, por isso sente a necessidade de girar em suas propriedades. A divina vontade, reinando em Maria, transformou a sua pequena luz no sol do fiat divino. A substância de todos os seus bens é o reino do divino querer que ela possui. 8 de dezembro de 1927. Estava fazendo meu giro em toda a criação para seguir todos os atos que o fiat divino exerce nela, mas enquanto fazia, pensava comigo: sinto que não posso deixar de girar em toda a criação, como se não pudesse ficar sem fazer as minhas pequenas visitinhas ao céu, às estrelas, ao sol, ao mar e a todas as coisas criadas, como se um fio elétrico me atraísse para o meio delas, para exaltar a magnificência de tantas obras e louvar e amar aquela divina vontade que as criou e as mantém
estreitadas como num punho divino, para conservá-las belas e frescas, como as fez sair à luz do dia, e para pedir aquela mesma vida e domínio que o Fiat divino detém nelas, no meio das criaturas. Por que, então, não posso deixar de fazê-lo? Mas enquanto pensava nisso, o meu amado Jesus moveu-se no meu interior e me disse: minha filha, tu deves saber que não nasceste uma só vez, mas 2 vezes, a primeira, como as outras criaturas, a segunda, foste regenerada na minha vontade. E sendo gerada por ela, tudo o que a ela pertence é teu. E assim como o pai e a mãe dotam a filha dos seus próprios bens, também o meu querer divino, ao regenerar-te, dotou-te de suas propriedades divinas. Por isso, quem não ama, quem não procura estar no meio de suas propriedades, quem não as visita com frequência e não forma sua morada nelas, para desfrutá-las, amá-las e não cessar jamais de exaltar a glória daquele que a adotou, de tão vastas propriedades, que contém tão variadas belezas, seriam demasiado ingrata se, sendo filha do meu querer divino, não fizesses a tua morada nas propriedades de quem te gerou. Seria não amar aquele com tanto amor te pariu e não reconhecer as riquezas de quem te gerou? Eis, pois, a necessidade que sentes de girar em toda a criação, porque é coisa tua, e quem te gerou te chama com o seu fio elétrico de luz e de amor a desfrutar e a amar o que é seu e teu, e se compraz em ouvir repetir os teus repetidos refrãos: venha o reino do teu Fiat sobre a terra. Depois disso, seguindo o meu giro em todas as coisas criadas por Deus, detive-me quando ele criou a soberana rainha, toda bela, pura e sem mancha, o novo e o maior portento de toda a criação. E o meu sumo bem, Jesus, acrescentou: filha minha, a Imaculada Maria, pequena luz da estirpe humana, pois a terra humana lhe deu origem, foi sempre filha da luz, porque nenhuma mancha entrou nesta luz. Mas sabes tu onde está toda a sua grandeza? Quem lhe deu a soberania? Quem formou os mares de luz, de santidade, de graça, de amor, de beleza, de potência, dentro e fora dela? Minha filha, o humano jamais sabe fazer coisas grandes, nem dar coisas grandes. De modo que a Rainha Celeste teria permanecido a pequena luz, se ela não tivesse posto de lado o seu querer, que era a pequena luz, não se fazendo investir pelo meu querer divino e perdendo a sua pequena luz nele, o qual não é pequena luz, mas sol interminável. Este, investindo-a toda, formou ao seu redor dela mares de luz, de graça, de santidade. Embelezou-a tanto que a tornou toda bela, com todos os matizes da beleza divina, a ponto de enamorar aquele que a havia criado. A sua Imaculada Conceição, por mais bela e pura que fosse, era sempre pequena luz, não teria tido
nem potência, nem luz suficiente para poder formar mares de luz e de santidade. Se o nosso querer divino não tivesse investido essa pequena luz para convertê-la em sol, e se a pequena luz, que era a vontade da soberana celeste, não se tivesse contentado em se perder no sol do fiat divino, para se deixar dominar por ele. Foi este o grande portento, o reino da minha divina vontade nela. Com esta, tudo o que fazia se tornava luz. Nutria-se de luz. Nada saía dela que não fosse luz, porque tinha em seu poder o sol do meu querer divino, pelo que, quanta a luz queria aurir tanta absorção, e como a propriedade da luz é difundir-se, dominar, fecundar, iluminar e aquecer, eis porque a alteza da soberana rainha, com o sol da minha divina vontade que possui, se difundiu em Deus e, dominando-o, inclinou-o a fazê-lo descer à terra. Restou fecunda do Verbo eterno, iluminou e aqueceu o gênero humano. Pode-se dizer que ela tudo fez em virtude do reino do meu querer que possuía. Todas as outras prerrogativas podem ser chamadas de ornamentos desta mãe rainha, mas a essência de todos os seus bens, da sua alteza, beleza, grandeza e soberania, foi que possuiu o reino da minha vontade. Por isso dela se fala pouco, e do mais não se diz uma palavra. Isso significa que da minha vontade pouco ou nada conhecem, e por isso são quase todos mudos para com ela. Livro do Céu, volume 23, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.